Que bom que você chegou. Pode pousar aqui. Você não precisa de força agora. Não precisa de palavras bonitas. Não precisa estar bem. Você só precisa estar aqui. E você veio. Isso já é o suficiente. Eu sei que hoje foi pesado, viu? Você carregou muita coisa. Talvez mais do que deveria carregar sozinho. Mas agora, pode soltar. Pode soltar tudo aqui. Fica comigo nessa meditação, meus irmãos. Ao final dessas oração, você vai adormecer em paz, com o coração amparado nas mãos de Deus. Não é promessa minha, é promessa dele. E se isso tocar o seu coração, digita um amém nos comentários. Esse amém vai ser oração por quem ainda não chegou aqui essa noite. E se você ainda não faz parte dessa família, se inscreve no canal, porque toda noite tem um encontro como esse esperando por você. Olha só, o dia de hoje não foi fácil, foi? Talvez tenha sido aquela conversa que doeu, aquela palavra que ficou no ar, que ninguém pediu desculpa, que você ficou ruminando durante o dia todo. Talvez tenha sido a sensação de que você não deu conta, de que faltou, de que errou, de que o que você fez não foi suficiente. Ou talvez tenha sido o silêncio, aquele silêncio de quem você queria ouvir e não ouviu, aquela ausência que dói mais do que qualquer briga. Eu sei que é assim, de verdade eu entendo, e não tem julgamento aqui, nenhum. Cada coisa que você sentiu hoje foi real, cada peso que você carregou foi verdadeiro. E estar cansado não é fraqueza, é honestidade diante de Deus. Você está dizendo a Ele: Senhor, hoje foi difícil, e olha isso, Ele já sabe. Ele estava lá em cada momento, e agora você está aqui, buscando a presença dEle antes de dormir. Tem um momento na Bíblia que eu não consigo parar de pensar, quando o dia foi difícil assim. Os discípulos estavam no barco. O vento soprava forte. As ondas batiam de um lado para o outro. A água entrava. E eles, pescadores experientes, homens que conheciam o mar, estavam com medo. Medo de verdade. O tipo de medo que paralisa. E Jesus estava lá, no mesmo barco, dormindo. Pensa nisso comigo. Dormindo, com a tempestade do lado, com o barco balançando, com o vento uivando, dormindo. Não era descaso, não era indiferença. Era confiança absoluta no Pai. Era a paz que ultrapassa todo o entendimento. Não a paz de quem não vê a tempestade, mas a paz de quem sabe que a tempestade não tem a última palavra. Eles acordaram ele. Mestre, não te importas que morremos? E ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: aquieta-te. E fez-se uma grande bonança. Sabe o que me emociona nisso? Antes de repreender a tempestade, ele estava em paz. No meio da tempestade. Irmão, irmã, seu coração partido hoje é a tempestade no barco. Mas Jesus está no mesmo barco que você. E esta noite, antes mesmo de você dormir, Ele pode dizer ao seu coração: aquieta-te. É exatamente isso que o versículo que vou compartilhar com você agora promete. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito, e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, 8. Vem comigo aqui. Em paz me deito. Não é uma conquista do Davi. É uma rendição. É ele dizendo: Senhor, eu não consigo criar essa paz, mas Tu podes dar. E aí vem a chave. Porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só Tu. Não a resolução dos problemas. Não o fim da dor. Não as respostas que você ainda não tem. Só a presença dele já é suficiente para deitar em paz. Isso é o que ele quer fazer por você essa noite. Mas e quando a cabeça não para, viu? Eu sei que tem muita gente aqui que deita e o pensamento começa a trabalhar sozinho. Aquela conversa que não saiu da cabeça.
aquele problema sem solução, aquela pergunta que não tem resposta ainda. E a mente fica girando, 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 e o sono não vem. Escuta uma coisa: Deus não dorme. O Salmo 121 diz que o guardião de Israel não dormita nem dorme. Isso significa que enquanto você descansa, Ele está trabalhando. Enquanto você solta, Ele sustenta. Enquanto você fecha os olhos, Ele mantém os olhos abertos. Pensa num pai que fica acordado enquanto o filho dorme, que verifica se a coberta está no lugar, que escuta qualquer barulho na noite, que está de prontidão mesmo quando a criança não sabe. É assim que Deus zela por você essa noite. E sobre o medo de como você vai amanhecer amanhã, fica comigo nessa verdade. Amanhã ainda não chegou. Amanhã é responsabilidade dele também. O que você precisa fazer agora é confiar o hoje nas mãos dele e deixar que ele cuide do amanhã. A sua única tarefa dessa noite é descansar. Tudo mais é responsabilidade dele. Salmo 121, versículos 3 e 4. Ele não deixará que o teu pé tropece. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que o guardador de Israel não dormitará, nem dormirá. Salmo 121, 3, 4. Olha a palavra guardará. No hebraico original é chamar, que significa guardar, proteger, velar com atenção cuidadosa. É a imagem de alguém que não tira os olhos de você. Você não precisa vigiar sua própria vida essa noite. Tem um guardador que nunca fecha os olhos. Entrega para ele. Não é uma declaração de vitória, é uma declaração de entrega. Senhor, Tu és o meu guarda. Eu confio. Antes de entrarmos na oração, deixa eu te dar 3 atitudes espirituais para você soltar o dia antes de dormir. Simples, sem pressão. Só 3 movimentos do coração. O primeiro é: lança. Tudo que ficou sem resolver hoje, o problema que não tem solução ainda, a conversa que não aconteceu, a decisão que você ainda não sabe tomar, lança sobre Deus. A palavra diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é abandonar a responsabilidade. É reconhecer que você não precisa carregar sozinho. O segundo é: perdoa. Alguém te machucou hoje? Alguém disse uma palavra que cortou? Não carrega isso para o sono. O perdão não é por causa de quem magoou, é por causa de você. É soltar um peso. Só diz: Senhor, eu perdoo. Me ajuda a perdoar. O terceiro é: agradece. Por menor que seja, encontra uma coisa boa do dia de hoje. Pode ser só o fato de estar vivo, de ter chegado até aqui. A gratidão não nega a dor, ela coloca a dor no contexto certo. Lança, perdoa, agradece. São só 3 movimentos. E cada um deles prepara o seu coração para o que vem agora. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Toda, não uma parte. Não só o que parece espiritual o suficiente para levar a Deus. Toda. A ansiedade pequenininha e a enorme. A preocupação de amanhã e a dor que já tem dias. Porque Ele tem cuidado de vós. Essa é a razão. Não porque você merece. Não porque você foi perfeito hoje. Mas porque Ele tem cuidado. É quem Ele é. É o amor dele por você. É sobre esse amor que a gente vai entrar na preparação do coração agora. Fica comigo. Antes de entrarmos na oração, vou te conduzir por um exercício de relaxamento. Porque quando a mente relaxa, as palavras de Deus penetram com muito mais força. Elas chegam mais fundo. Tocam onde precisa ser tocado. Então vem comigo agora. Feche os seus olhos. Inspire profundamente pelo nariz. Devagar. Bem devagar. E solte o ar pela boca. Devagar.
como se você estivesse soltando o peso do dia inteiro. Enquanto você respira, repita na sua mente, em silêncio: Deus é o meu tudo. Sinta como o seu corpo começa a ceder, os ombros afundando na cama, a mandíbula soltando, as mãos abrindo. Inspire novamente, bem fundo, encha os pulmões de ar e solte. E repita agora na sua mente: Deus é a minha fortaleza. Perceba como você já se sente diferente de quando começou. Mais quieto, mais presente, mais perto de Deus. Uma última respiração agora. Inspire fundo, bem fundo, e solte. E diga no seu coração: em Deus eu me entrego. Agora, com os olhos fechados, o corpo relaxado, o coração aberto, pensa em uma coisa, uma só. O que você precisa que Deus toque nessa noite? Não precisa ser uma lista. Não precisa ter as palavras certas. Só um pedido, uma necessidade, uma dor. Ele ouviu. Mesmo sem você falar em voz alta, Ele ouviu. Porque o Senhor conhece os pensamentos do seu coração antes mesmo de você formá-los. E agora, com esse pedido no coração, vamos entrar juntos na presença dele, com os olhos ainda fechados. Quero te convidar a imaginar uma cena. Você está no mesmo lugar onde está agora, no mesmo quarto, na mesma cama, nessa mesma noite. Só que agora, você percebe uma presença, uma luz suave. Não ofusca, não assusta. É uma luz que aquece. Uma luz que você reconhece mesmo sem nunca ter visto antes. É Jesus. Ele está ali, no seu quarto, nessa noite, do seu lado. Não como um personagem de história, não como uma imagem em papel, como uma presença real, viva, que enxerga você, que conhece você, que te ama de um amor que não depende de nada que você fez ou deixou de fazer hoje. Olha para o rosto dele. Não tem julgamento ali. Não tem cobrança. Não tem decepção. Tem amor. Tem acolhimento. Tem um olhar que diz: eu sei o que você carregou hoje. E eu vim. Jesus está estendendo a mão para você agora. Não precisa de força para chegar até ele. Não precisa de fé perfeita. Não precisa estar bem. Só precisa querer. Se você quer a presença dele nessa noite, e eu sei que você quer porque você está aqui, então estenda o coração para ele agora. Sinta o amor de Jesus chegando em você. Não como emoção, como realidade, como fato, como a coisa mais verdadeira dessa noite. Lembre-se do que a palavra diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa é a sua posição agora. No esconderijo, à sombra, no colo. Diga agora no seu coração, em silêncio: obrigado, Jesus, por estar comigo nessa noite. Agora, com Jesus ao seu lado, vamos entrar juntos na oração. Deixa a voz te guiar. Deixa as palavras chegarem. E descanse. Respira fundo mais uma vez. E solta. Deus está aqui agora. Não lá longe. Aqui. Neste quarto. Nesta noite. Não com palavras bonitas. Não com fé perfeita. Só com o coração do jeito que está. Cansado. Machucado. Precisando de ti. E eu sei que isso é suficiente para ti. Porque tu olhas para o coração, não para a aparência. E o meu coração está aqui, Senhor, inteirinho diante de ti. Eu te entrego o dia de hoje, cada hora, cada momento, cada coisa que aconteceu, que doeu, que ficou sem resolução. Pego tudo isso que carregava nos braços e coloco nas tuas mãos. Que alívio, Senhor. Que alívio poder soltar. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, mesmo que tenha sido difícil. Porque mesmo nos dias difíceis,
Tu estás presente. Tu não me abandonaste. Tu nunca me abandona. Obrigado pelos livramentos que eu não vi, pelos acidentes que não aconteceram, pela doença que não chegou, pelas palavras que poderiam ter sido piores e não foram. Tu me guardaste hoje de tantas coisas que eu nunca vou saber. Obrigado pela cama onde estou deitado, pelo teto sobre minha cabeça, pelo ar que ainda entra nos meus pulmões. Obrigado por este momento, por esta noite, por esta oração, por este encontro. Senhor, obrigado também pelas pessoas que Tu colocaste no meu caminho hoje, pelas que me amaram, mesmo de longe, pelas que oraram por mim sem eu saber, pela Tua mão invisível que moveu coisas que eu ainda não enxergo. Tudo o que veio de Ti hoje eu recebo com gratidão, até o que doeu, porque Tu sabes transformar a dor em crescimento. Senhor, perdoa os meus erros de hoje, as palavras que saíram erradas, as que eu disse com impaciência, com raiva, com mágoa, as que eu deveria ter dito e não disse, os pensamentos que não Te agradaram, as vezes que duvidei, as vezes que me afastei de Ti durante o dia, ocupado demais para Te lembrar. Recebo o Teu perdão agora como fato consumado, não como esperança, como realidade. Tu és fiel e justo para perdoar. Eu recebo isso. E agora, Pai, me ajuda a perdoar quem me machucou hoje, quem disse aquela palavra que doeu, quem me decepcionou, quem me fez sentir pequeno. Eu não quero carregar essa mágoa para o sono. Eu escolho perdoar. Me ajuda a fazer isso de verdade, não só com as palavras, mas com o coração. Eu solto agora. Eu deixo ir. E peço que Tu cuides dessa situação do Teu jeito, no Teu tempo. Pai, a minha mente não para. Eu sei disso. Tu sabes disso. E eu preciso da Tua ajuda agora para aquietar esses pensamentos. Cada pensamento que está girando na minha cabeça agora, eu Te entrego. Os que têm solução e os que não têm. Os que são reais e os que são só medo. Os que me perseguem e os que eu mesmo alimentei. Fala sobre eles o que falaste ao mar. Aquieta-te. Que a Tua paz guarde a minha mente essa noite, e as emoções que ficaram abertas hoje, Senhor. A tristeza que não teve espaço, a raiva que eu engoli, o choro que não saiu, a solidão que ninguém viu. Tu viste, Tu vês agora. Cura o que precisa ser curado. Consola o que precisa ser consolado. Que eu durma com o coração mais leve do que quando eu deitei. Senhor, para cada pensamento que insiste em voltar nessa noite, eu decreto a Tua paz. Para cada memória dolorosa que tenta roubar o meu descanso, eu decreto a Tua paz. Para cada preocupação que ainda não tem resposta, eu decreto a Tua paz. A paz que ultrapassa todo entendimento guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Senhor, cobre os meus filhos nesse sono. Que anjos de proteção acampem ao redor de cada um deles essa noite. Que os sonhos deles sejam de paz. Que eles acordem descansados e seguros. Cobre meu cônjuge, meu companheiro, minha companheira. O que eu não consigo fazer por ele, por ela, Tu fazes. Cuida do coração que dorme do meu lado ou longe de mim. E aquele familiar que se afastou, Senhor, que está longe da família, longe de Ti, não desiste dele, não desiste dela. Alcança onde eu não consigo alcançar. Decreto paz sobre o meu lar nessa noite, que nenhum espírito de perturbação, de medo, de divisão, tenha lugar aqui. Esta casa é do Senhor. Senhor, as relações que estão quebradas na minha família, Tu sabes quais são. Eu não preciso nem nomear. Tu sabes, e eu peço que Tu trabalhes nesses corações enquanto todos dormem. Que Tu faças o que só Tu podes fazer. Restaurar o que parece sem conserto. Que amanhã amanheça com mais amor nessa casa do que dormiu nela.
Pai, eu te entrego o que ficou pendente no trabalho, o problema sem solução, a decisão difícil, o relacionamento complicado com alguém do trabalho, a pressão que não some quando eu chego em casa. Eu solto isso aqui. Não vou dormir tentando resolver. Confio que tu trabalhas enquanto eu descanso. E a minha provisão, Senhor. As contas que preocupam. O dinheiro que parece nunca ser suficiente. O medo do amanhã financeiro. Tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê. Não porque eu mereço, mas porque tu és fiel. Obrigado antecipado pela provisão de amanhã. Eu confio em ti. Senhor, abre portas que eu não consigo abrir. Fecha portas que eu não deveria entrar. Dirige os meus passos no trabalho, nas finanças, nas decisões que vêm pela frente. Que a tua sabedoria seja a minha sabedoria. Eu não preciso ter todas as respostas hoje à noite. Tu tens. E isso é suficiente. Senhor, abençoa este corpo que vai descansar agora. Cada órgão, cada músculo cansado, cada parte que doeu hoje. Que o sono seja reparador, não só para a mente, mas para o corpo também. Fala contra a ansiedade noturna, aquela que aperta o peito antes de dormir, aquela que acelera o coração sem motivo. Em nome de Jesus, paz. Que eu acorde amanhã com força renovada, com disposição, com saúde. É da tua mão que vem a saúde, e eu confio nessa mão. E se há alguém na minha família com uma enfermidade, Senhor, tu sabes quem é. Eu peço a tua mão de cura sobre esse corpo nessa noite. Tu és o Senhor que sara. Tu eras ontem, és hoje, e serás amanhã. A tua cura não tem validade. Que o sono de cura venha sobre cada corpo que precisa ser tocado nessa noite. Senhor, visita essa vida agora. A pessoa que está ouvindo essa oração, que escolheu estar aqui nessa noite, mesmo com o coração partido, mesmo com o peso todo. Tu sabes o que ela carregou hoje. Tu sabes o que a trouxe até aqui. Tu sabes o pedido que ela fez lá atrás no silêncio do relaxamento. Atende esse pedido, Senhor, do teu jeito, no teu tempo, mas atende, porque essa pessoa veio até ti de coração aberto, e tu nunca desprezas o coração contrito. Que o sono dela seja protegido essa noite, que ela durma em paz de verdade, a paz que só tu podes dar. Que os sonhos dela sejam de paz, que tu fales com ela durante o sono se for da tua vontade. Que ela acorde amanhã renovada, com esperança, com a certeza de que ontem ficou ontem e que tu és o Deus de recomeços. Que ela saiba, ao acordar, que não estava sozinha nessa noite. Que havia uma presença, que havia um amor, que havia um Deus que não dormiu enquanto ela descansava. Em nome de Jesus, eu decreto proteção sobre esse sono. Repreendo todo pesadelo, toda opressão noturna, todo espírito que tente perturbar o descanso dessa noite. Não terá lugar aqui. Este sono é consagrado ao Senhor. Declaro anjos acampando ao redor. Como está escrito no Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esta promessa é real. Esta proteção é real. Que seja uma noite de descanso verdadeiro. Quieto. Seguro, protegido. Nenhuma arma formada contra esse sono prosperará. Nenhum pensamento de medo terá autoridade nessa noite. O sangue de Jesus cobre este quarto, esta cama, esta mente, este coração. É seguro descansar. É seguro soltar. É seguro dormir. Pai, deixa eu meditar nas tuas palavras nessa noite. Em paz me deito e logo adormeço. Em paz, não porque os problemas acabaram, não porque todas as perguntas foram respondidas, mas porque tu és real, porque tua presença é real, porque teu amor é real, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
Só tu. Essa é a minha ancoragem nessa noite. Não as minhas forças. Não as minhas soluções. Não o que eu fiz ou deixei de fazer. Só tu. Ele não deixará que o teu pé tropece. Meu pé não vai tropeçar nessa noite, Senhor. Nem no sono, nem nos sonhos, nem no amanhecer. Porque tu seguras os meus passos mesmo quando eu não estou consciente para dar atenção a eles. O guardador de Israel não dormitará, nem dormirá. Tu não dormes. Tu não te distrais. Não há um único segundo dessa noite em que tua atenção vai se desviar de mim. De nenhum de nós que estamos ouvindo agora. Que pensamento de paz é esse, Senhor? Que descanso profundo vem só de saber isso. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu lanço agora. Tudo. Cada preocupação que ainda sobrou. Cada medo que ainda sussurra. Cada dúvida que ainda não foi respondida. Eu lanço sobre ti, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado, presente, ativo, real. Agora, nessa noite, nesse quarto, nesse coração. Pai, obrigado antecipado pelo dia de amanhã. Não sei o que vem, mas sei quem guia, e isso é suficiente. Eu declaro fé sobre o meu sono, que seja restaurador, que seja de paz, que eu acorde diferente de como deitei, mais leve, mais esperançoso, mais perto de ti. Eu me entrego completamente nas tuas mãos nessa noite, o meu corpo, a minha mente, o meu coração, o meu amanhã. Tudo é teu. Eu sou teu. Amém. 3 verdades ficam com você dessa noite, do Salmo 4. 8. Em paz você pode deitar e adormecer, porque Deus, e só Deus, faz você habitar em segurança. Do Salmo 121, 3, 4. O guardador de Israel não dormita, nem dorme. Enquanto você descansa, ele vela. De 1 Pedro 5, 7. Você pode lançar toda a sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de você. Deus recebeu essa oração. Algo se moveu nessa noite. Está feito. Se essa meditação tocou o seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda noite tem um encontro como esse esperando por você. Se você conhece alguém que está lutando para dormir hoje, alguém com o coração pesado, com a cabeça cheia, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Que o Deus da paz cubra o seu sono essa noite. Que os seus sonhos sejam de descanso e não de angústia. Que o seu coração partido seja curado enquanto você dorme. Que você acorde amanhã com esperança renovada. Que a presença de Deus seja real para você nessa noite. Que você se sinta amado, guardado, sustentado. Que a paz de Cristo guarde o seu coração. Boa noite, irmãos. Deus está com você. Descanse em paz. Quando você acordar renovado amanhã, volta aqui e conta nos comentários. Somos uma comunidade onde um ora pelo outro. Seu testemunho fortalece a fé de quem ainda está lutando para dormir. Agora feche os olhos. Respire. Deus está aqui. Você está seguro.